boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana Beatriz e esse aqui é o podcast Movimente. Nós estamos na 5ª temporada do podcast, nem eu acredito. E nessa temporada a gente vai tratar de documentários. E o documentário de hoje que vai abrir o nosso podcast é um documentário muito legal que chama-se Edifício Master. Antes da gente contar um pouquinho sobre o documentário, eu vou apresentar os convidados. A gente tem o Augusto aqui, que já é velho da casa. E aí, gente, tudo bom? Muito prazer em continuar aqui discutindo mais uma temporada de podcast, de documentário dessa vez, batendo carteirinha mais uma vez aqui no podcast. Nós temos a Eduarda, aluna de publicidade aqui na FACEF. Oi, gente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui participando. E o nosso convidado de hoje é o Eduardo, o professor responsável pelo projeto junto com a gente e que vai contar um pouquinho do documentário. Salve, turma! Um prazer estar aqui mais uma vez, agora nessa nova temporada, falando de documentário. Vocês sempre me surpreendem com o Movimente. Sempre tem uma ideia legal, sempre tem um foco bacana. E documentário, né, gente? Documentário é vida. Muito bom. Eu achei que ia ser difícil escolher os documentários dessa temporada, mas tá sendo difícil selecionar 8 só. É verdade. Exatamente. Essa é a grande missão. E quem gosta de documentário é um vício. Você começa a assistir um, assistir outro. E o legal do documentário é que ele não tem um gênero específico. Tem documentário ficcional, tem docodrama, tem um que é mais reportagem, tem um que é mais autoral, tem outro que é totalmente ficcional. Então, é bacana isso, né? Uhum. Você tem vários gêneros em um grande gênero que é o documentário, né? Então, vai se apaixonar, já vou avisando aí. Eu gosto muito dos investigativos. Nossa, eu assisti um do Jeffrey Epstein. Maravilhoso. Eu fiquei maluca, assim, eu queria saber tudo. Ela só falava disso. Só falava disso. Pois Era é. de noite, velho. Não E aguentava mais. E é legal porque, assim, se você tem, às vezes, algo desse tipo num gênero ficcional, né? Uhum. Só que você sabe que, foi criada a história, aí toda uma dramatização. E quando você traz um gênero desse investigativo, policial, pro documentário, cara, é real. Parece que foi feito com uma narrativa de ficção. Ganha um valor muito Mas maior você fala por a gente saber que você fala assim, aquilo ali cara, de fato aquilo aconteceu, né, velho? Aconteceu mesmo, aquelas pessoas são reais, né? E a história da vida imita a arte imita a vida, né? Sim. Então, trabalhar com documentário essa temporada vai ser muito gostoso. Vai ser muito bom. E eu acho que abrir com o Edifício Master, que eu já queria contextualizar aqui um pouquinho, é um documentário que traz a história, então, do Edifício Master, que é localizado no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, e é um edifício muito grande. São 12 andares, mas são 276 apartamentos. Nas imagens que aparece o corredor, parece até um hotel, de tanta portinha que tem. Dá o quê? Quase 30 por andar, né? É, acho que a gente fez a conta, dá mais ou menos Deu um isso. número quebrado lá. Tem andar que deve ter mais, mas É um deu... grande condomínio. Tipo assim, é um você acha que grande 27, 23, uma coisa assim. condomínio. Exatamente. E aí, o documentário explora as histórias das pessoas que moram nesse edifício. É um documentário de 2002. Acho que também isso é importante, porque eu, pelo menos, olhei e falei, esse documentário é dos anos 2000. As referências, até os móveis que tem nas casas, dá pra ver que é dos anos 2000. O estilo da filmagem. O estilo da Total. filmagem. Time de futebol. Que É o América, né? Não, acho que é o América do Rio, né? É. Acho que é isso mesmo, né? é isso aí. E eu acho que é um documentário muito bom, porque às vezes você começa assistindo, documentário tem isso, às vezes você começa assistindo e você fala, nossa, que negócio... O que é isso? Mas esse documentário, pelo menos, me tirou muitas risadas. E eu acho que me fez pensar muito também no brasileiro. Porque é um recorte do brasileiro, parece que perfeito. Parece que ele Ótimo recorte do Um brasileiro. ótimo Do que recorte. é ser brasileiro, do que exatamente. Porque tinha uma galera ali, eu amo ir pra praia, bem Rio de Janeiro. E tem uma fala até de uma moça que eu acho que a gente pode começar até pensando nela, que ela falou assim, quando as pessoas me relam, eu quero matar as pessoas. Juro, eu até voltei, eu falei, não é possível que ela falou isso. Mas é um ótimo recorte do brasileiro. Totalmente. Eu acho que o legal do Edifício Master é exatamente isso, né? Como que o Coutinho, que é o diretor, o Eduardo Coutinho, que já vinha de outras histórias, como que ele trabalha esse conteúdo, como que ele traz a narrativa, né? Ele faz uma imersão gigantesca no universo de cada personagem que ele encontra dentro daquele edifício, né? E como que eles são totalmente diversos, totalmente controversos,
como que não existe um igual ao outro, né? Então, quando vocês dizem que é um retrato da sociedade brasileira, é isso, né? É totalmente uma diversidade. E o jeito do Coutinho fazer documentário é esse. Ele não tem grandes técnicas no sentido de a gente tem uma iluminação, não sei o quê, a gente fez um roteiro totalmente com perguntas organizadas, né? Ele é quase o que a gente faz aqui, né? A gente bate papo, né? A gente sabe como é que vai começar, mas a gente não tem ideia de como é que essa história continua, né? E o Coutinho dá várias entrevistas falando que o jeito dele fazer documentário é exatamente ouvindo as pessoas. Então, sabe aquela ideia de que eu mais ouço do que pergunto? É em cima disso que ele vai. Então, a maioria das perguntas que a gente vê no documentário vem exatamente da resposta do entrevistado. Então, ele logicamente, deve ter uma pesquisa antes, enfim, né? Mas, no momento de entrevistar, o que eu gosto no Coutinho é como se você tivesse sentado com ele, batendo papo com aquela pessoa. Não é uma entrevista, né? Não tem uma formalidade, não tem o que você sente agora. Não é assim. Eu acho que o que mobiliza é justamente isso. Não parece que é uma coisa formal. Não Exato. é para ser formal. A estrutura do documentário não é te puxa justamente por você sentir que é uma conversa de casa. É muito você tá ali natural. trocando com a pessoa como se, né? Seu amigo do peito aqui que você tá abraçando e tal, vai passar um cafezinho, se tiver no final da tarde vai abrir uma gelada, tranquilo. Exatamente. E ele consegue fazer essa imersão dentro de cada personagem. Então, se a pessoa é mais popular, você vê que ele conversa de forma mais popular. Se é uma pessoa mais instruída, ele vai nessa vibe da pessoa. Então, assim, ele consegue, na verdade, extrair isso, né, das pessoas através do Edifício Master, que é exatamente um lugar, um ambiente onde tem um monte de gente diferente, né? E as histórias é que são a narrativa, porque se você tirar a história das pessoas, é um prédio onde um monte de gente mora junto, né? E agora a gente viu, por exemplo, a ficção que é Os Outros, né? E a ficção conta a história de pessoas que moram no mesmo lugar, mas olha só, o Coutinho lá atrás já fazia isso com maestria. Gente que se ama, que se odeia e que tem que conviver junto, né? Ninguém escolheu estar ali morando junto, né? É diferente da gente, por exemplo, que tem uma família, você tem que morar com a família, tá ali naquela casa e tal. O Edifício Master, até pela particularidade que vocês acabaram de dizer, o número de apartamentos que tem e o tamanho que ele é praticamente uma grande praça ali, a Vila do Chaves, vamos dizer assim, onde todo mundo se encontra o tempo inteiro do lado de fora da porta. Aumentado umas 20 vezes. Aumentado, exatamente, né? Mas que todos os personagens se esbarram ali o tempo inteiro. Eles estão o tempo inteiro se esbarrando. Uma comunidade muito efetiva, né? Assim, todo mundo se conhece muito, é lógico. É Exato. um lugar muito... Eles compartilham muito espaço até, né? Os apartamentos Tem um momento, esse momento me chamou muita atenção, que são como se fossem fotos, né? Dos vários apartamentos. E é um corredorzinho, assim. Cheio de porta. Mais ou menos do tamanho desse estúdio aqui. E, tipo assim, vários apartamentos... Tipo assim, que mostra muito a individualidade de cada um, a personalidade de cada morador daquele ali. Sim. E é um misto cultural muito, muito, muito representativo pra quem é brasileiro, né? Eu senti muito isso. Traz muito aquele jeitinho brasileiro, uma cortininha separando os ambientes. O jeitinho, o jeito de conversa. Nossa, tem uma né? cena que pra mim foi a mais brasileira de todas. Ele entra assim na casa, não, que a gente fez isso aqui pra te receber. Nossa, Aí era total. Coisa de frios, né? Uma mesa de frios toda organizada e tal. E era o melhor que ele tinha, né? Naquele momento, né? Uma situação ali de vida e tal. De repente é o elixir mágico, é o ouro que ele tem ali. E ele tá você percebe que ele tá falando com o maior cuidado do mundo. Sim. Tipo assim, a calabresa, a mussarela separada bonitinha. Teve um preparo ali pra falar, nossa, eu vou aparecer num documentário, velho. Cara, que sensacional, né? Que foda, velho. E eu acho que, assim, vai muito da forma como a pessoa se sentiu ali naquele momento. A gente consegue observar várias pessoas ali, cada um com um perfil diferente. E aí tem a situação dele, né, que fez toda uma tábua de frios para receber. Tem a situação também da menina que me chamou muita atenção, que ela tem fobia social. E aí ela não conseguia fazer a entrevista olhando para o rosto dele. E aí foi onde você comentou, né, que ela gosta de entrar no elevador e não encontrar ninguém.
Não é porque ela vai perder tempo conversando, mas porque ela não quer ver ninguém, enfim. Não quero, Então, não quer, exatamente. São diversos perfis, né? Tudo num lugar só. Que faz esse jeito brasileiro. Um dos que mais me chamou a atenção foi um senhor de... Acho que ele fala que tem 73 anos, se não me engano. E ele foi ator. Ele perdeu a audição e tal. E ele fala que ele cuida dos velhos. Tipo assim, eu cuido dos velhos daqui. Tipo, cara... É o gerente da parte do asilo, né? Ele é o cabe. senhor cabeça que gerencia a parte do cuidado outros senhores. do edifício máximo. Então, assim, é com cuidado, é com um senhorzinho de 73 anos, que era ator. E, assim, são histórias de vidas muito díspares. Tipo assim, você tem lá a menina que se prostitui pra viver, pra bancar a filha, a família, que tá ali, assim, com muito suor, que passou por uma situação de vida muito, né, muito... um contraste muito grande com o que o convencional da família brasileira, né? E você pega gente, poxa, que já viveu nos Estados Unidos, gente que já foi ator. Gente letrado, professor, né? Tem um lá que ele até cantou com o Frank Sinatra, não foi? Exatamente, tem fotos. Eu adorei que colocaram ele cantando a música do Frank Sinatra inteira. Fizeram Exatamente. questão de deixar toda a música. E tem uma galera, igual aquela que ela tá mais pro final do documentário, que ela fala assim, eu sou filha de alemão, e meu pai ele é alemão, no pior. Eu carrego todas as piores coisas de ser alemão. Uma coisa assim. Ele é alemão até nas piores coisas. Ela entregou, né? Ela fala cada coisa que você fala, senhor. E ela Ela- mora no prédio que tem a menina que se prostitui e tem uma senhora que ela fala, aqui era um bordel. É verdade. Ela fala assim, era gente fazendo fila pra entrar nos apartamentos e não sei o quê. Mas aí vem o síndico e melhorou a situação. E aí tem a frase do síndico. Então, aí pra mim o síndico é a melhor personagem de todas, né, ali, né? Porque ele vai lá e tem a célebre frase que ele fala: eu tento o Piaget. Se não der certo, eu parto pro Pinochet. Cara, isso é fantástico, isso é lição de vida, né? Todo cargo de liderança. Não, ele Deve pega a pensar microfísica assim. do poder do Foucault e ele abraça e fala, ai, como eu amo. É verdade. Porque, gente, parece que é um vereador. Sim. Mas ele é o síndico do E condomínio. ele é super popular e ele é bem quisto pela maioria, né? Pelo que a gente entendeu ali, né? Uhum. Mesmo com o jeito todo dele lidar com a situação, né? Que ele parece que ele é todo liberal e de repente ele é mão de ferro, né? Ao mesmo tempo. Então ele fica nessa dualidade, Tem né? um contraste também, porque, não sei, pensando, poxa, Copacabana, anos 2000, assim, mais ou menos, não é a figura que você espera pra um síndico de Nem um a prédio de pau. Copacabana. Você imagina que vai ser um senhor, né? Mais velho, mais autoritário, conservador assim. total. E ele é homossexual, né? Tá totalmente Ele tem assim. a pinta, pelo Ele- menos. Pelo menos ele todo liberal, né? É sensacional isso, né? E aí, a alemã, ok, ele ser o síndico, né? A prostituta, ok, todo mundo se sente representado. É muito Pelo louco Sérgio. isso, né? Então, é um contrato social que a gente vê ali, né? Desses personagens totalmente diversos, como eu disse, vivendo num ambiente só, aonde eles encontraram um contrato social para estarem juntos, né? Eu fico imaginando se fosse um The Walking Dead, que você tira a organização social, né? Você tira Estado, seja... Com certeza, Será que todo você mundo ia chega se lá, matar? o edifício Master está em pé, Exatamente. intacto. Intacto E e todo prosperando. mundo um pelo outro, né? Mesmo com classes sociais sendo totalmente diferentes, o intelecto sendo totalmente diverso e diferente, mas eles arrumaram um jeito, um contrato social para continuar lá com o edifício de pé, com a moralidade de pé, né? Então eles encontraram um jeito de viver. Isso é assim incrível. Tem até uma cena que a senhora tem umas senhorinhas que elas estão indo cantar parabéns para outras senhorinhas surpresa. Então eles criaram até uma amizade. É uma comunidade. E eu achei interessante também que tem umas histórias que eu fiquei, gente, isso aqui é mentira, não é possível que tudo isso aconteceu lá. Aquela do porteiro, que ele encontrou um bebê Nossa, em frente uma lixeira ali. E aí eles foi atrás de quem que era esse bebê. Eu só sei que os 2 moradores de um apartamento que tinham uma funcionária que tomaram conta, porque aparentemente esse bebê era neto da funcionária. Algo assim. E falei, gente, né? Mas eu achei interessante porque até o Augusto falou quando a gente assistiu. Eles trataram sobre a questão do aborto muito abertamente. Sim, Praticamente maioria das todas vezes, né? as mulheres que
né, falaram no documentário, comentaram de alguma coisa relacionada ao aborto. E eu vejo, e a abertura em se falar, parece que o Eduardo Coutinho, ele sabia dar esse espaço para as pessoas falarem o que elas queriam, o que elas sentiam. Acho que a informalidade, assim, do ambiente dele, porque tem hora que na própria filmagem aparece a câmera, aparece eles tentando gravar. Carregando a iluminação, montando ali, mexendo minimamente ali, botando a cadeira num lugar onde tem uma luz de janela, né? E a impressão que a gente tem é que exatamente eles queriam isso, né? Porque, pelo que eu entendi, o Coutinho e a equipe, eles alugaram um apartamento dentro do Edifício Master e eles passaram um mês, alguns meses lá dentro para exatamente começar a conviver com essas pessoas. Porque é difícil, pensem bem, né? Eu chegar lá, oi, tudo bem? Eu sou repórter, jornalista, vamos lá, vou fazer a matéria, a entrevista, né? A gente, inclusive, na faculdade de jornalismo ensina isso, né? Eu também sou jornalista, gente. Só para falar que o ser é híbrido, né? Então, assim, na faculdade de jornalismo a gente fala muito isso, né? Se você está no dia a dia reportagem diária, que é aquela hard news, a sua entrevista vai ser lá bem objetiva, né? E aí, pragmática, assim. E é bem, né, objetiva ali para trazer aquela informação. Ó, quantos carros bateram, quantas vítimas e tal. É bem objetivo ali e pai bola. Agora, para você retirar essas histórias das pessoas, você tirar uma opinião sobre aborto, a pessoa tem que ter confiança em você. Tem que ter te conhecido, tem que saber que você estava caminhando por ali e tudo mais. Eu me lembrei, por exemplo, de um amigo, e é bacana a gente contar isso aqui, né, tem tudo a ver, que também é real, que é o Samuel Batista. Samuel Batista foi fotógrafo, foi porque ele infelizmente já faleceu. O Samuel, ele era fotógrafo e ele queria fotografar 3 ambientes totalmente diferentes um do outro. Ele queria fotografar o hospício, né, enfim, como é que a gente chama tecnicamente agora? Hospital psiquiátrico. Obrigado, né? Porque o hospício fica bem taxativo, né? Ele queria fotografar um hospital psiquiátrico, como é que as pessoas se comportavam lá dentro. Ele queria fotografar uma cadeia, né, um ambiente carcerário, e ele queria fotografar uma favela. Samuel fez uma imersão nesses 3 lugares, e isso rendeu um livro super bacana dele. Ele dizia que quando ele entrou no hospital psiquiátrico, e ele se internou como se ele fosse realmente alguém que precisava ficar ali internado, ele não conseguiu pegar a câmera para fotografar antes de 1 mês e meio. Ele ficou quase 3 meses lá dentro, né? Como se ele realmente fosse um interno. Para entender, não ganhar a confiança, mas para ele sentir o momento certo para ele tirar a máquina fotográfica do bolso e fazer uma foto, a primeira foto, né? Para ele conquistar, para ele conhecer as pessoas. Na cadeia, a mesma coisa. Ele foi preso como se ele fosse realmente um criminoso, ficou lá dentro da cadeia e lá ele recebeu um papel de um grande traficante, um chefe, que ele colocou depois na carteira dele e levou quando ele foi alugar o barraco para morar na favela. E um dia pararam ele na favela com arma de fogo e tal, e ele pediu, pelo amor de Deus, para ele pegar a carteira dele. E ele tira a carteira, os caras iam matá-lo, e ele tirou um papelzinho de dentro da carteira, que era esse dado pelo traficante da cadeia, entregou na mão dos caras. Ele, o que é isso? Que eu não vou ver nada. E olhou o papel e tinha lá a assinatura do cara dizendo: mantenha ele em segurança, ele é meu irmão, né? Tal, meu irmão de carcerário, sei lá, no termo que eles usam, né? O cara dobrou o papel, devolveu a carteira para ele assim: segue em paz, irmão. Viraram as costas e foram embora. Era para ele ter morrido, né? Então, assim, essa imersão que o Coutinho faz nos apartamentos, nas histórias, é exatamente isso. Você precisa ganhar a confiança, senão você não vai trazer isso à tona, trazer para as pessoas comuns como a gente vê hoje, né? Nem a pau. E o que toca, eu acho que é esse espaço que ele cria, né? Um pouco da que a gente estava discutindo no começo, eu acho que até quando nas cenas em que alguém tá comentando sobre alguma coisa, tem alguns cortes, e eu não sei, acho que a sensação que me trazia é que, poxa, tá sendo selecionado coisas específicas dessa pessoa, do que está sendo apresentado para mim. Então, assim, é lógico que a gente tem um contato aqui, é muito superficial do que é, de fato, a experiência que o Coutinho teve naquela
pequena imersão e o que é pouco relacionado ao que de fato é viver no edifício master. Acho que uma coisa que eu senti muito assistindo o documentário foi um pouco de solidão. Eu não sei, acho que a maioria das pessoas que estavam ali tem um discurso muito permeado por um desamparo institucional muito grande. Desde o senhor que gostava muito de atuar e ficou surdo atuando e terminou a cena, desde a mulher que se prostitui para manter a filha, desde o cara que teve um mal súbito, caiu no chão e foi amparado pelo vizinho porque os filhos estão em outro país. Então, assim, mostra uma realidade, acho que a gente tem muito contato, na verdade, e procura não enxergar no nosso cotidiano. Acho que tem essa sacada de trazer algo que está na entrelinha, o que está subjetivo na personalidade da pessoa. Porque não é só aquele... Claro que traz a comunidade como um vínculo muito forte, né? Essa questão do que a gente estava brincando, do pertencimento família, e tudo mais. Mas traz esse contraste também de, epa, pera lá, né? A vida não é um morango, né? É como se fosse um ambiente, um espaço físico, onde as pessoas que ocupam esse espaço é como se elas fossem colocadas ao lado da sociedade tradicional, né? E falasse assim, olha, agora é legal, né? Você já deu tudo que você deu para a sociedade, agora é ali que você vai finalizar a sua vida, né? É engraçado pensar isso em Copacabana, na Zona Sul, que teria que ser, né, entre aspas... Né? O centro, quer dizer, ali pode ter sido um ambiente que antes era, né, um ambiente de glamour, de riqueza e tudo mais, e aonde foi um lugar que foi se abandonando, se deteriorando, e acabou exatamente abrigando essa turma toda que não via um lugar e acabou se aglomerando nesse espaço, né? A gente vê isso acontecer, logicamente, numa proporção até um pouco pior, nos edifícios abandonados das grandes capitais, como São Paulo, por exemplo, né? A Cracolândia, né? Então, assim, você vê aquele edifício, não tem mais nada, não tem mais serventia, ele fica lá, as pessoas ocupam, quem que ocupa ali? Quem está à margem da sociedade, quem não tem casa, quem não tem família, quem não tem mais pertences, né? Então, a galera habita esses lugares, né? Mas a gente esquece que essas pessoas são pessoas, são seres humanos, que riem, que choram, que pisam, que têm desejos, que têm, né? Que têm defeitos, que têm qualidades, né? Então, é um aglomerado de gente que é diferente, né? Mas que ele retrata com muita maestria aí, né? No documentário. Então, foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque quando você pensa em Copacabana, você fala, nossa, é luxo, é riqueza, enfim. E na hora que começou o documentário, porque eu nunca tinha assistido, foi a minha primeira vez. Na hora que começou o documentário, eu falei, mas não era o que eu tava imaginando, sabe? O público totalmente diferente, igual foi comentado, né? Pessoas que teve a necessidade de estar ali naquele momento, que não tinha pra onde correr. E é muito legal também a gente reparar que a gente tem história de todo tipo. Desde uma senhora que foi pro Japão, eu acho, foi cantar e dançar, até uma senhora que foi assaltada e levaram 8 mil reais dela, sabe? Então, são diversas histórias, né? Eu achei muito bacana isso. E traz o retrato da sociedade, né? Antes tinha um passado, assim, que eles consideravam legal, enfim, tinha uma vida estável e depois, no final da vida, foi se tornando solitário e acabou indo pra lá, né? Por alguma situação. Acho que é muito simbólico o nome do documentário chamar Edifício Master, né? O Edifício Master na cidade que é cartão postal do Brasil. E quem são as pessoas que moram no Edifício Master do cartão postal brasileiro? Tipo, acho que é um pouco dessa reflexão, né? Assim, pensando o que eu aprendi do documentário. Da reflexão que o Coutinho me passou, vamos falar assim, poxa, existe toda essa questão do desamparo social, das pessoas que são deixadas de lado, da margem da sociedade, que nem o Edu tá falando, que tocam a vida da maneira que pode, que consegue. Não é do jeito que eles querem, né? Do jeito que eles conseguem. E o quão importante é, pelo menos para aquelas pessoas, a comunidade do Edifício Master. Tipo assim, poxa, o vínculo que se criou ali entre eles, a partir deles, não foi por, poxa, medida interventiva, não sei o que tem. Foi um vínculo entre eles. A gente pensa, poxa, quão forte é o grupo, né? Tipo, o núcleo saudável do Edifício Master
é o próprio edifício master, a relação que eles conseguem estabelecer dentro dos limites, lógico, deles, mas entre si, visualizando o outro e se relacionando com o outro, né? E ao mesmo tempo tem essa questão da solidão versus o coletivo, né? Então, assim, se a gente levar para um paralelo da sociedade atual, né? Vamos lembrar que na época dos anos 2000 ainda nem tinha um WhatsApp ainda, né? Para se manter conectado com as pessoas, né? E talvez o WhatsApp deles era exatamente os corredores do edifício, né? Que eles ouviam histórias uns dos outros, eles se conectam através né, da convivência ali, né? Pertencendo. Mas a gente leva para um paralelo da sociedade, né? Onde a gente está... a gente nunca teve tão junto das pessoas e ao mesmo tempo a gente nunca teve tão sozinho, né? Então, quer dizer, eu moro num conjunto de apartamentos que tem 272 apartamentos, mas eu tô sozinho dentro da minha casa. Praticamente vocês viram que a maioria dos apartamentos das histórias, as pessoas moram sozinhas, uma em cada apartamento. Ou um companheiro recente, né? Ou no máximo exatamente, né? Então, são as pessoas sozinhas, né? Acho que valia um documentário, Edu. Vai lá pro Edifício Master, ver como que é hoje em dia. Pois é, cara. Achar as pessoas. Achar essas mesmas você pessoas depois de mais de 20 anos, como o Coutinho fez no Cabra Marcado pra Morrer, né? Vendo os personagens. Vou te cobrar aqui de uma coisa que você prometeu pré-episódio. O que aconteceu com o Coutinho, cara? Pois é, o que aconteceu com o Coutinho, né? O Coutinho faleceu, né? Recentemente, há uns 5, 6 anos, se eu não me engano, né? O Coutinho foi assassinado pelo filho dele. Ele foi assassinado pelo filho, né? Num surto do filho, né? E o filho tirou o Coutinho da nossa existência, né? Enfim, coisas que acontecem que ninguém imagina, né? O Coutinho que trouxe tantas histórias, que nos revelou tanto sobre a humanidade, acabou sendo a vida dele tirada exatamente pelo próprio filho. Foi um caso super curioso, assim, né? Que todo mundo ficou perplexo com a história, né? Mas é o que aconteceu, né? Ele, tão documentarista, acabou virando uma tragédia aí no fim da vida, né? Mas o legal é o legado que Coutinho deixa, né? Do trabalho de tantos outros documentários que ele fez, a representatividade que ele tem dentro do cinema, né? Então, o Coutinho, o trabalho todo dele, inclusive Edifício Master e Cabra Marcado para Morrer, entre outros, traz esse legado das histórias, né? De histórias humanas, sempre nessa linha de trazer depoimentos, trazer histórias que no cotidiano não são ouvidas, mas ele dá voz para os anônimos, né? Então, a gente aprendeu muito isso. Eu sei porque a gente, inclusive na TV universitária que eu trabalhei durante o tempo, a gente criou um programa em homenagem ao Coutinho. Chamava Da Janela, o programa, né? Era a Cris Dias, que é uma jornalista que fazia, então a gente colocava uma janela no estúdio e a entrevistadora ficava do lado de cá, debruçada na janela, e o convidado ficava sempre do outro lado da janela. As entrevistas rolavam ali. E o objetivo era sempre esse, né? Trazer as histórias. Não tinha roteiro, mas trazer histórias. Que foi feito exatamente em homenagem ao Eduardo Coutinho. Que legal. Muito Legal, né? legal. E para encerrar, né, o nosso episódio, porque infelizmente ele está chegando ao fim, eu acho que eu queria deixar assim o que ficou de mais forte para mim no documentário foi o olhar sensível dele nas entrevistas. E até num texto que a gente leu na faculdade de psicologia, né, para quem está chegando agora, eu sou estudante de psicologia, é como se ele traz um olhar fenomenológico para a coisa. O Augusto também é aluno de psicologia, não sei se ele vai concordar comigo, mas na fenomenologia, na entrevista fenomenológica, a gente tenta tirar a essência, podemos dizer, da consciência da pessoa, do que está passando naquele momento. Então, eu acho que ele trouxe... na hora que eu assisti e finalizei o documentário, eu fiquei pensando, gente, tinha que passar isso no estágio de triagem, que a gente estuda a entrevista fenomenológica, na disciplina de fenomenologia, e eu acho que em muitas áreas da psicologia. Então, fica uma dica para os estudantes, porque eu acho que ele faz um estudo etnográfico ali do lugar, né, como eu comentei antes. Sem dúvida. Que é uma ideia antropológica, né, que a gente pegou da antropologia, da gente Essa imersão no ambiente. Imergindo... Como é que você falou? Imersão no ambiente. Então, eu acho que é uma dica, assim, para quem é das áreas de humanas,
assistir o documentário com esse olhar também, que eu acho que ele te dá espaço pra gente refletir, porque dá pra escutar a voz dele, às vezes perguntando coisas pros personagens ali, e é interessante porque você fala, meu Deus, ele tá perguntando isso, mas a pessoa já traz várias respostas dentro daquela pergunta que ele fez, tão simples. Então, acho que é uma aula ali de psicologia pra galera que tá nos escutando ou assistindo. Ó, concordo e assina embaixo, tá? Então é isso, gente. Nosso episódio está chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer a Eduardo por participar com a gente, o Edu, que está aqui mais uma temporada, e o Augusto, que está aqui sempre, quase sempre comigo. Muito obrigado, viu, gente, por assistir até o final. Assistam os próximos episódios e os anteriores que você ainda não assistiu, que eu sei. Pode voltar e assistir todos, que são muito bons. Isso aí, sigam o Movimente aí no Spotify e também no YouTube do Unifacef, onde você vê com imagens também, né? Olha só, videocast e podcast. Vê nossas carinhas. Corte novo de cabelo aqui. É isso então, gente. Segue o Movimento também nas redes sociais, @movimento.unifacef. E um beijo, até mais.